Bom dia a todos. Vamos conversar hoje com Sofia Miranda, que é a nossa estagiária Mirim e que atende crianças. Vamos logo ver o que ela pensa, como foi esse ano para ela, foi o nosso primeiro ano, e eu queria fazer uma síntese, né? Uma reflexão final. Ok. Então, essa aqui é a Sofia, como eu expliquei, Sofia Miranda, ela é bem nova, começou como ouvinte ano passado e a formação, como 2 anos atrás como ouvinte e agora, e esse ano passado, esse ano, na verdade, como na formação. Eu passei uns casos de criança para ela, porque ela é muito perspicaz, tem uma potencial muito grande, e porque eu noto que as crianças se dão melhor com pessoas mais novas. Ela faz supervisão comigo constantemente, então eu estou acompanhando todos os casos. Ela tem feito observações muito importantes que eu gostaria de compartilhar aqui. E eu vou começar. Ela atendeu 6 crianças, sendo que 5 continuam com ela e o ano todo. Então, vamos começar com, acho que os mais antigos, que são os irmãos, Mateus e Bernardo. Todos os nomes são fictícios, só para vocês saberem. Sofia, bem-vinda. E Oi. começar. Quando que Ok. você começou com os dois? Com o Matheus e Bernardo, eu comecei ao mesmo tempo, mais ou menos, e foi no começo do ano passado. Então, vai, vão fazer 2 anos no começo Ah, dois desse ano, do anos. ano que vem. Mas, Pois ai, é, meu Deus, eu tava. Bastante tempo, que bom. é bastante, quase 2 anos. Ah, Eu não lembro ao certo, mas são quase 2 anos já. tá. E, bom, primeiro eu queria falar do Bernardo, que ele é mais velho. E no início eu achei que fosse mais fácil trabalhar com ele, por ele ser mais velho. Ele tem, ele tem uma idade assim, mais avançada, ele tem acho que 12 ou 13. E no início ele falava algumas coisas, ele me contava como que era a dinâmica familiar dele, quem morava com ele, o que ele fazia. Ele me contava de uma maneira muito séria. Ele é um menino muito, às vezes, muito sério. E no início das sessões, eu achava que ele fosse super. Ele ia compreender tudo que eu falava. E aí, às vezes, eu me via meio que levada a uma direção, como se eu estivesse falando com uma pessoa da minha idade ou mais velha. Mas com o tempo, eu fui percebendo que isso foi um grande erro, porque ele ainda é uma criança em desenvolvimento. E aí, então, fazendo uma comparação com o começo, em que eu achava que ele fosse super racional, e ele realmente é super inteligente e tal, hoje eu vejo um lado bem diferente dele, que é realmente um lado mais vulnerável, que foi se desenvolvendo conforme a gente foi, né, nesses 2 anos de sessões. E hoje ele ainda continua um pouco racional, mas, assim como você disse nas supervisões, Adriana, às vezes a gente tem que ser, apesar de serem crianças, a gente tem que ser sincera. Eu tenho que ser sincera com eles. E de vez em quando não. Todas as sessões a partir de que eu me toquei de que ele não é uma pessoa crescida só pelo jeito que ele fala. Ah, eu venho trazendo de uma forma talvez mais leve, mais compreensiva, coisas que doem, que não são boas na vida dele, assim, a gente tem trabalhado. E eu percebo uma abertura a mais, ele vem trazendo coisa, eu não tenho mais que ficar perguntando e insistindo. Ou, por exemplo, às vezes ele ficava quieto, não sabia muito bem o que falar. A grande maioria, as crianças normalmente são assim no começo e é normal. Mas ele vem trazendo sozinho coisas, sabe? Eu É. notei uma abertura maior. Então, deixa eu dizer o mesmo de um modo um pouco diferente. O Bernardo aprendeu, conseguiu mostrar a sua idade e a sua pessoa.
porque precisa dizer que o Bernardo é filho de uma mãe bem racional, que explica muitas coisas na cabeça, né? É o filho mais velho. E é uma mãe que fala muito com as crianças dela, fez muitos anos de análise e continua fazendo, mas ela tem uma tendência a ser assim. E o menino absorveu esse jeito, então ele se apresentava como um pequeno adulto, né? Sim, E enganava sim, bem. E agora ele está sendo mais ele, que é muito bom. sim. Ele, eu acredito que ainda às vezes ele procura uma coisa mais, né? Sou adulto, sou crescido, ou quero ser. Porque, principalmente porque ele é o irmão mais velho, claro, e por questões pessoais dele. Mas essa coisa dele querer ficar nesse papel, ele chama a si mesmo de arrogante, às vezes. Uhum. E é uma posição em que ele diz que ele fica, ele é assim, ele se vê mais inteligente ou sabe mais das coisas do que os outros. E sim, ele pode ser dentro da idade dele, mas dentro das sessões, desde o início até agora, a gente vem trabalhando isso e eu acredito que ele não está mais numa posição tão eu Ah, tenho que ser é. o adulto. Precisa É, mencionar isso, que são pais separados. E o pai criou muitos sim. problemas na família. E o menino viu e ele sabe que são erros reais. Não é só uma interpretação da mãe, né? Como às vezes pode acontecer que a mãe manipula os filhos. E aí o menino se sentiu quase que, né, em assumir o lugar de superior, porque ele se sente de alguma forma superior ao pai. E sinceramente ele até é em muitas coisas, só que ele continua sendo um menino que precisa crescer como aquilo que ele é, né? E não ocupando um lugar. Pelos pais serem separados, ele tem um ressentimento bem grande em relação ao pai, né? E isso é uma coisa que também afeta bastante a imagem que ele tem dele mesmo. É o que eu noto, pelo menos. E a gente também vem trabalhando isso aos poucos. Não é uma coisa que se cura de uma hora para outra, né? Porque ele tem essa referência de um pai que não é uma pessoa muito legal, não é presente, e ela não se desconstrói assim tão fácil. E por ser irmão mais velho, por não ter uma figura paterna muito paternal, e por ter essa tendência de ser racional, que também vem da mãe dele, ele acaba se fechando num bloquinho de racionalidade, e às vezes eu não vejo criança nele, sabe? Uhum. Escuta, mas essas crianças todas, elas chegam, elas faltam às sessões, elas estão presentes no horário, elas estão lá quando você chama, é, como que é? Olha, com os dois irmãos, o Bernardo e o Matheus, desde o início eles estiveram, na verdade, bem comprometidos. No início, às vezes eles, né, demoravam um pouco para entrar. Ai, faltei a sessão porque esqueci e tal. Mas aí de um ano e meio para cá, eles vêm bem comprometidos, eles não esquecem nunca. Às vezes eu demoro um pouquinho assim para enviar o link e tal. E eu já sei que eles estão ali atentos. Hum, Isso, na verdade, com eles dois tem sido muito bom. Essa dinâmica de horários, criar uma responsabilidade para com as sessões, hum, que é notável. E eu fico infeliz. uhum, Com o Matheus, que é o irmão do Bernardo, filho, né, da mesma mãe, aquela mãe que tem uma leitura melhor e tal, tem análise faz tempo. O Matheus, na verdade, ele é o oposto. Ele é o irmão do meio, é um pouquinho mais novo, tem uns 10 anos. E ele é o oposto do irmão mais velho, no sentido de absolutamente ele não tem obrigação nenhuma.
e não mostra obrigação nenhuma de querer ser, né, maior, melhor, etc e tal. Só que ele, às vezes, ainda tem, e isso é normal, porque ele é uma criança, mas a gente tá entendendo isso, tem uma dificuldade de expressar diretamente o que ele quer, o que ele sente, o que ele, enfim. Às vezes, no começo, era mais difícil, porque eu sentia que eu não podia ser direta, perdão, pelo barulho. Eu não achava que eu não sabia que eu podia ser direta com a criança. Falar, como é que tá assim, assado, como é que você está se sentindo com isso especificamente da sua vida, que eu sei que está acontecendo, porque já conversamos sobre, e eu achava que eu tinha que sempre contornar. Às vezes eu faço isso, porque a criança, né, ela não sabe me responder diretamente o que que ela está sentindo, como é que está aquela situação. Mas aí, nesses 2 anos de sessões, às vezes eu falo com o Matheus e ele é mais direto. Inclusive, numa das sessões recentes, eu perguntei algumas coisas sobre a família dele, sobre o pai dele, né? E ele falou, ele estava muito irritado e ele sabe, ele estava assim, irritado, expressou como é que ele estava, que ele não liga mais, que ele está decepcionado com o pai dele, que ele não se sente bem. Isso nada, não são coisas legais, obviamente, mas que no início ele não falaria desse jeito. Ele falaria, com meu pai é difícil, ou nem sempre é legal, alguma coisa assim, né, enfim, Hum. titubearia. Ele aprendeu a falar o que ele sente, a ser mais sincero e a partir disso Isso, é possível também depois trabalhar a relação, né? E observar, né, como que a gente pode melhorar as relações, etc. Mas se a criança não mascara, não temos como ajudar. Beníssimo. Tá sim, bom. sim, é isso. Quer passar? O Matheus, Fala. sim, o Matheus e o Bernardo, eu gosto de trabalhar com eles. Eles têm essa base de acolhimento em casa e isso facilita bastante o que eu tento fazer, né? Mas com as outras crianças não é assim. E Tá, não que então, tenha. vamos bater palmas para a mãe deles, porque, como a gente sabe, faz uma diferença enorme. Vamos então para, vamos dizer, talvez o oposto dos dois, que é o João. Ok. Que ele começou, João, ele tinha 7 anos. Quantos anos ele tinha? Não, não, 10 já, 10, né, o João? Que ele tem uns 10 anos, hum, 11. ele vai fazer 11. Então, Vai fazer 11. João é uma situação completamente oposta e bem complicado. Eu, eu particularmente tive um pouco de trabalho com ele, porque não que ele seja uma criança difícil, nenhuma criança é difícil. Na minha compreensão, nenhuma criança é difícil, ela precisa ser entendida só. uhum. Mas o que eu tive de impressão é que a mãe dele me colocou para falar com ele porque ela achava que ele era difícil. E ela queria como se ela queria, eu sentia que ela queria que eu consertasse ele. E não é assim que funciona. Eu comecei com o João, a primeira sessão que eu tive com ele, eu saí bem mexida da sessão. Ele não apareceu, não quis aparecer com a câmera, né, de vídeo, mas a gente conversou um pouco sobre as coisas que ele gosta, o lugar que ele mora, com quem ele mora, o que é que ele faz. E além dele ser de um lugar diferente do Brasil do que o Bernardo e o Matheus, ele tá num espaço que é completamente diferente. Então ele não tem muita atenção, muita escuta, o ambiente em que ele vive, tanto a escola, em casa, com os amigos, em outros lugares, não tinha uma grande atenção com ele, um cuidado, um não julgamento. Peraí, pô, deixa eu fazer Enfim, uma pausa. Deixa eu fazer uma pausa porque eu estou ouvindo.
tô vindo na minha cabeça a avó. Então, primeiro, esse menino mora com a mãe, que está separada do pai, que agora nesse ínter morreu o pai, e com a avó. A mãe bastante ausente, fazendo a vida dela, né? E tendo os namoros dela. E o pai, e a avó que tomava conta. Então, a avó está sempre com o menino sempre com a avó. Então, aparentemente, o menino está sendo cuidado. Queria dizer isso, porque eu já estou ouvindo a avó ou a mãe falando, não, mas ele está sendo cuidado, tem alguém que olha, que está com ele. Quando eu digo não tem cuidado é porque é além do material, né? Uma coisa muito interessante que eu queria comentar é que todas as vezes que eu pergunto se qualquer uma das crianças está bem, ah, como é que você está hoje? Elas falam bem. Aí eu falo, o que é bem? E elas respondem, ah, não tô doente, não Meu tô Deus, mal. meu Deus do E céu. aí, Ai, que tristeza. eu tenho que, eu tenho não, eu procuro, né, desmanchar isso, mas a gente só tá bem quando a gente não tá doente? Como é que é? Enfim, vou fazendo outras perguntas. Então, o cuidado que eu digo, a escuta, é bem além do material, é a dimensão psicológica, né? E Olhar para sentimental também. exato, olhar para a criança como um indivíduo separado da gente, né, da avó, da mãe, com as suas necessidades, com o seu jeito. E isso é raríssimo, né? Isso é raríssimo, porque as crianças são muitas vezes, desculpem, usadas para compensar uma carência do adulto ou para facilitar a vida de adulto de alguma forma. Enfim, elas não podem dar muito, incomodar muito. E esse é o caso do Léo, infelizmente. Do Léo, não. Do João. Do João, isso, desculpe. É o caso do João. Isso. Enfim, e aí, é, bom, enfim, com o João no começo foi complicado, porque todas as sessões que eu tive com ele foram um encher linguiça bem grande, no sentido de eu perguntava as coisas para ele não sabia me dizer, coisas simples, de tipo assim, como é que foi seu dia? E ele tinha que pensar um tanto para responder, ou não pensava. Ele às vezes ou respondia direto a primeira coisa que vinha na cabeça dele, o que não tá errado, mas às vezes, né, precisa pensar um pouquinho. Ou ele só falava direto, ah, não sei. E aí eu falava assim, João, pensa um pouquinho. Vamos fazer um combinado? Eu te dou um minuto para você pensar e aí você me responde. Porque não era a primeira coisa, quando ele não sabia de algo, era um pouquinho mais difícil para ele pensar. Eu não estou exigindo que ele faça uma super redação do Enem, porque é uma criança. Mas que Mas fosse só um pouquinho, ele, né, tinha ele essa dificuldade. pensava, simplesmente não está acostumado a pensar, nem quer. É isso que é o problema. Sim, sim. Bom, com o tempo, apesar da dificuldade, o João veio. Pelo menos eu tive a impressão que ele foi se abrindo um pouquinho mais e ele parece gostar das sessões de certa maneira, sabe? Apesar dele não entender direito o porquê que ele estava fazendo, mas ele parece gostar. E outra coisa importante de falar sobre o João é que ele é realmente uma criança bem agitada. Então, toda hora nas sessões ele estava se mexendo, ele fazia no celular, então ele faz no celular, então ele coloca num canto, daqui a pouco coloca no outro canto e muda de posição toda hora, não ficava muito quieto, né, parado. Ou, ou quando estava sentado, ele ficava olhando para o teto, daqui a pouco pegava um bichinho. Olha, Sofia, que coisa legal que a minha mãe me deu. Aí ele aparecia com uma bola, um bichinho de pelúcia, enfim. E na grande maioria das vezes ele fazia esse tipo de coisa quando eu fazia uma pergunta séria, ou quando eu queria que ele elaborasse um pouquinho mais sobre o dia dele, só o dia, só isso.
Enfim, quando eu vi essa dificuldade, eu procurei esmiuçar as minhas perguntas no sentido de o que é que você viu na escola hoje, em tal aula? Ou fazer uma coisa em que a criança pudesse usar a memória visual dela, já Hum, que pensar era difícil. Eu acredito que desse pouco tempo que eu vi o João, ele talvez um apreço nas nossas sessões foi desenvolvido assim, porque eu realmente procurava escutar o que ele tinha para falar, independente do que fosse, mas não tinha muito sentido. A vez ou outra, eu conseguia falar com ele sobre a questão da mãe, da avó, do pai, da escola, que tá tendo uns problemas na escola, e sobre o lugar que ele mora e as pessoas com quem ele convive, coisas desagradáveis para ele que ele não gostava de falar sobre, hum. mas que vez ou outras eu conseguia, né, conversar com ele de uma maneira Escuta, Sofia, mais. a gente temos que dizer que o João está terminando com você, né? Porque Sim, chegamos à conclusão, eu e você, que desse jeito não faz assim. O processo analítico ele tem um percurso, né? Tem um tipo de arco aqui. Ele começa com um aquecimento, por assim dizer, a gente se aprende a se conhecer, a desenvolver uma conversa, uma confiança recíproca e vai seguindo. E a gente vai superando algumas etapas. Chega uma hora em que às vezes ele para. E para, no caso, precisamos dizer, porque a gente precisa ir para as outras crianças, é, porque não tem na casa nenhum tipo de suporte. Então, a sessão não tem como consertar uma criança que, na verdade, não tá quebrada, né? Não tá, não é a criança é um efeito, é um sintoma de um ambiente, né? sim, É, sim. então, é com muita frustração que a gente chega a essa conclusão, porque o menino também vai crescendo, vai vendo as realidades na casa, não pode se falar disso e daquilo, não, e aí ele aprende a não falar. Teve um dia que você me falou que ele não queria falar, lembra? Que você falou, não, eu não, ele se recusou, aí ele não estava bem, certo? E ele se recusou a dizer qualquer coisa sobre o estado dele. E ficamos 20 minutos em silêncio. É. Porque, mas isso é claro que eu fiz com a sua orientação, mas é que eu já, em todas as outras vezes que a gente tentava conversar sobre alguma coisa que estava, né, deixando ele mal, algumas vezes ele teve crises e eu, né, fiz o que eu pude para acalmá-lo e ele se acalmou. Outras, ele se dispersava sempre, contornava, não queria falar sobre. E aí, dessa da vez que a gente ficou em silêncio, que ele estava bem mal, eu fui sincera com ele e falei: João, não tem como eu te ajudar se você não me disser qualquer coisa sobre o que você está sentindo ou sobre o que aconteceu. E ele não quis falar. E eu respeitei. Foi isso. E é preciso também acrescentar que a mãe dele também está em sessão, em análise com outra pessoa, e que, portanto, nós sabemos de algumas coisas que acontecem na casa. Então, sabemos que tem coisas, não introduzimos para a criança, mas sabemos que ela teria do que falar e que seria importante para ela trabalhar certos assuntos. Mas o nosso trabalho tem um limite, e o limite é o adulto. Bom, vamos passar porque não temos muito tempo. O Gabriel, desculpe, o Daniel é um pouco mais velho, né? O Daniel. Sim, sim. Ele Ele- tem mais ou menos a mesma idade do Bernardo, que é um dos irmãos. Só que ele também vive num ambiente não tão caótico assim, mas é também um ambiente difícil. Ele tem mais irmãos, é um dos irmãos do meio.
Então ele divide a atenção divide a atenção e cuida dos outros irmãos, né? No sentido de dividir a atenção da mãe. E não tem pai também, né? Não tem pai. Tem, mas não tem uma relação boa com ele também. O Existe o pai pai, tá mas só existe, tá? em outro lugar. Tá lá. E, bom, o Daniel, ele é bem. Assim, é difícil falar com ele, porque tem coisas que ele não entende. Não que ele tenha obrigação, de novo, mas é complicado quando tem um sentimento que é óbvio que é óbvio que tá acontecendo alguma coisa e ele não vê, ele não consegue entender. E tipo assim, uma pessoa foi lá e raspou o braço e tá sangrando. Mas por que assim, eu tô vendo que está sangrando e o Daniel, ele parece que foca em outra coisa a não ser o braço sangrando. Ai, porque a mão dele tava assim, a mão tava fechada. Ele, sabe, vê umas coisas em volta, enfim. Ele tem um ambiente. Como ele tem muitos irmãos, a mãe, né, cria os irmãos sozinha. Ele é o segundo filho. E então o irmão mais velho é uma questão, porque ele meio que reina na casa. A mãe tem um apreço pelo irmão mais velho. E o Daniel tem um apreço pela mãe, né? Tem um apreço pela mãe, uma compaixão, uma identificação, no sentido de ele quer ver a mãe dele bem, a mãe dele é tudo na vida dele. E, e E a, aí, então, e a ao mãe contrário, olha para o mais velho, que tem o quê? Ser 16 anos? isso, O mais velho praticamente 16 é um anos. bully, né? Tem que falar as palavras. Ele é um bully, ele é o dono da casa e ele submete o Daniel, né? Faz umas brincadeiras Isso. muito pouco agradáveis. E o Daniel engole e não revida, porque o Daniel é fraco e o irmão faz musculação, né? E a mãe tá do lado do irmão mais velho, mas ele gosta da mãe. Olha, gente, que coisa complicada. Pois é. E aí, bom, o Daniel, a gente tem sessões faz, acho que 3 meses. É pouco tempo. Mas, do começo pra cá, apesar de eu não ter conseguido ainda apresentar pra ele a verdade das coisas, ou pelo menos o que eu enxergo da situação em que ele está, eu noto que ele se abriu pra me falar coisas que ele sente, que ele claramente fica desconfortável com. Então, ele tem esse ambiente, né, que não lhe faz bem para o crescimento dele, que o deixa acuado e encolhido, mas ele tem dentro dele raiva, ele tem tristeza e frustração dentro dele, e ele expressa isso muitas vezes com um grande sorriso no rosto, porque ele quer ver todo mundo feliz. Meu coitado. Mas ele expressa isso, ele me fala e aí, às vezes, eu noto que ele fica meio triste porque eu falo, mas não é bem assim. E aí o sorriso vai embora. O meu intuito não é deixar a criança triste, mas é apresentar, Então, claro, a gente né, uma tem que outra ficar coisa, triste e porque, acha do que é triste. É. Não, mas está indo bem, sim, né? Está indo muito bem. São 3 meses só, nesse contexto, ele tá evoluindo. sim. E como ele é um pouco mais velho, ele não tem 9 anos ou 10, ele tem 13, vai fazer 14, ele tem capacidade de entender com um pouquinho mais de seriedade as coisas. Então eu sinto que eu posso ser séria e verdadeira com ele, dentro também respeitando as limitações dele, né? Hum, Mas, enfim, é uhum. isso. Então, eu acredito que com o Daniel tá indo bem, Muito bem. acredito eu. Agora vamos passar para Amanda, a única menina do grupo. A única menina e a mais nova de todas as crianças. Eu também tô com ela faz uns 3 meses.
dois, 3 meses. E a Amanda, ela também, todas as crianças são, né, têm suas peculiaridades, porque cada uma é uma pessoa diferente. A Amanda, eu fiquei meio preocupada de atendê-la no início, porque ela é uma menina e até então eu só tinha tido contato com meninos. E eu fiquei também um pouco relutante porque ela é bem mais nova. E como é online, como as sessões são online, eu fico limitada, eu não tenho como estar ali presente fazendo uma atividade super interativa com uma criança, com a criança. Então, com a Amanda, estou tentando ser mais criativa no sentido de apresentar mais atividades lúdicas do que eu normalmente apresento. Tanto porque ela é mais nova, só que ela é da mesma maneira que eu converso com os meninos de 10 e 11 anos, eu converso com ela às vezes. Então parece que tem um entendimento melhor. Só que ela também tem uma dificuldade de pensar, de expressar as coisas que ela sente, e ela não tá acostumada com, né, pensar sobre o que ela vê, o que ela sente. Então, às vezes, com ela eu tenho que esmiuçar ainda mais minhas perguntas. Teve uma vez que eu fui perguntar sobre as amigas dela, né? Sobre uma amiga dela. E eu perguntei como é que elas são. Foi uma pergunta bem geral, bem aberta. E ela podia me falar qualquer coisa. E ela só ficou em silêncio e não soube responder. E aí, então, eu, eu fiquei meio assim, eu voltei atrás e falei assim, então me descreve, fala como é que ela é fisicamente. Como é que é o cabelo dela? Ela tem quantos olhos? Ela tem dois? Ela tem três? Ela é igual, né? A minha, a você que tem, enfim. Fui fazendo uma coisa meio obviedades aqui e ali. E ela foi me falando sobre as amigas dela. Chegou no momento em que ela falou: ah, porque fulano é assim, fulano é assado. Então, com a Amanda, por ser mais nova, eu tenho que, né, fazer perguntas que ela saiba responder de uma maneira mais direta, às vezes. Apesar disso, bom, a mãe dela, que também é mãe solo, né, tem Né? 3 filhos, Separou a Amanda sendo a recentemente. mais. Ela separou. Isso, separou recentemente, sim. Mas, enfim, tá. Tem 3 filhos, a Amanda sendo a mais nova, tipo, bem mais nova. Os irmãos têm uns 6 anos de diferença dela. E ela tem? Você- 6 para mais. Ela tem 8, 9. 9 anos. E, bom, ela é mais nova e mora numa cidade. Ela se mudou recentemente, foi para uma cidade diferente por causa da separação dos pais. A mãe dela a colocou na terapia por causa disso, porque a Amanda estava sofrendo longe da casa que ela morava antes, da cidade e tal. E das vezes que a gente conversou sobre o lugar que ela morava, né? Enfim, ela ficou bem sentida, ela chorou e ficou bem triste, mas conseguimos conversar e estamos conversando aos poucos para ela entender que é uma nova realidade que ela está vivendo, que ela não está sozinha e, e que, bom, eu estou fazendo o que eu posso para não distraí-la do que acontece de verdade, mas tentando tornar um pouquinho mais leve. Tem que ter uma Uma coisa, transição, né, para acontecer na vida dela. é, Que vida. sim, sim. Mas com a Amanda é desafiador por causa dessa questão de ela às vezes não saber responder ou não saber o que me dizer, se é que ela quer me dizer. Porém, às vezes eu peço algumas atividades para entregar na próxima semana. E ela tá. Todas as atividades ela esteve muito comprometida. E ela tá sempre tentando me mostrar coisinhas do dia a dia dela. Olha essa foto que eu tirei, isso que eu fiz, essa atividade aqui.
E é uma troca muito legal, que eu fico feliz que ela queira me mostrar. Mas eu ainda tô tentando entender o porquê que ela quer me mostrar. Só isso. Por quê, Sofia? Porque ela está recebendo atenção de verdade. Você está olhando para ela, você está disponível para ela, você está tentando entendê-la. E ela não está acostumada com isso. Ela demorou um tempo, mas todas as crianças e todos os adultos, na verdade, que os adultos estão mais mascarados, estão mais acostumados a lidar com o mundo, mas as crianças demoram um tempo para saber se você realmente se importa, quem é você, né? Qual é a tua com eles? E tudo isso é inconsciente, não é? Claro. Então, ela está encontrando um espaço para ser vista, para ser ouvida. Infelizmente, o que a gente está observando é que a maior parte das crianças não sabe pensar, não para pensar, não reflete sobre o que sente, sobre o que viu, o que acha, o que acontece, sobre nada, vivem no automático. Só que dentro delas existe um ser vivo que precisa ser ouvido, que até para crescer, para se desenvolver. Inclusive, vamos acrescentar, eu preciso. Essa menina tem 9 anos, 8 para 9, está fazendo 9. Tem um irmão de 14, me parece, e um irmão de 16, é isso? Que passa o tempo no videogame, É. no celular, não fazem nada da vida, né? Então, assim, a criança ouvida é uma criança que pode se desenvolver no indivíduo que vai te dar menos trabalho, mãe e pai, entendeu? Que vai poder construir uma vida útil para a sociedade, útil para si mesmo, que vai poder te dar mais satisfações. Isso é ter filhos. É assim. E agora vamos passar para o último, que começou como o mais velho, porque ele já tinha 14 anos, que é o Pedro, filho também de uma paciente do estágio aqui, já tinha uns 2 anos, essa mulher. E esse menino é o único filho dela, né? Pedro. O Pedro, na verdade, tinha 16 Ah, quando eu fui 16, atender ele. isso, 16. E aí, vamos dizer, ele passou por uma outra estagiária e ele Sim, ele, é, sim, ele vivia faltando as sessões com a outra estagiária, né? E uhum. aí foi passado para mim, para ver se alguma coisa mudava, se ele aparecia. No começo ele realmente faltou, acho que duas ou três, não, uma ou duas sessões. E aí eu falei com ele que se ele faltasse mais uma vez, ele perderia, né, a vaga que o atendimento é gratuito. E eu acho que a partir disso ele começou a frequentar as sessões, não faltou mais, mas deve ser também por causa da mãe dele, que deve ter falado seriamente com ele. O Pedro, ele também não entendia por que ele estava fazendo aquilo, o que ele estava fazendo nas sessões. Eu acho que ele nunca chegou a entender muito bem. Ele claramente estava ali contra a vontade dele, e eu percebia isso, porque ele, apesar de ser mais velho, também não estava muito engajado no sentido de me trazer coisas, qualquer que fosse. Ai, fiquei com raiva, ai, fiquei isso, fiquei feliz, enfim, coisas básicas que às vezes eu sinto que, vejo não, vejo os adolescentes falando com os amigos, não trazia comigo. De novo, não tem obrigação, mas é né, um tempo, um esforço que eu tô ali para tentar entender a criança, no caso o adolescente, e ele não estava muito engajado. Porém, com o Pedro, eu tentei ser lúdica também, porque ele tinha uma dificuldade de expressar o que ele sentia, apesar de não querer, mas o que ele conseguia, ele tinha uma dificuldade de pensar também sobre o que ele sentia, no geral. Teve vezes que eu falei algumas coisas para ele e perguntava: você nunca chegou a pensar nisso? Ele, não, eu não tô acostumado a pensar sobre o que eu sinto, a ouvir o que eu sinto, eu só, né, faço as coisas. E no final, é, ele acabou faltando mais sessões de novo e a gente teve que encerrar, porque se não tem comprometimento, não tem como continuar o trabalho desse jeito.
Mas no final das sessões, eu acho que eu gosto de acreditar que eu apresentei uma reflexão diferente para ele, pelo menos pensar em algum dia aleatório da vida dele, que ele está sem fazer nada, e ele para e pensa: nossa, aquela moça lá que me atendeu uma vez, ela falou isso aqui que foi interessante. Foi isso. Que bom, Sofia. A mãe o obrigava a fazer as sessões, a mãe também o considerava uma coisa errada a ser consertada. O menino desenvolveu um completo desrespeito pela mãe, não fazia nada em casa, etc. A mãe reclamava muito e o menino aprendeu a não prestar atenção no que a mãe falava. E é importante que os adultos saibam que quando uma criança aprende com os adultos mais próximos dela, que são geralmente os pais, né? Primeiros adultos da vida dela são os pais. Que esses adultos não estão muito interessados nela ou falam coisas que ela não que impõem coisas e não querem de verdade entender a criança aprende que o adulto é um ser um pouco confiável e não vai se abrir. Então, o Pedro foi um dos mais difíceis. Eu passei o Pedro para a Sofia porque a mãe insistiu constantemente em mantê-lo em sessão. E aí eu tentei a Sofia justamente por ser mais nova, de idade mais próxima, quem sabe chamasse um pouco a atenção dele. Chamou um pouco, mas voltou, talvez até porque ele começou a pensar alguma coisa, voltou ao padrão de sempre. Então, ele falta e pronto, a gente abre a vaga para outra pessoa. Enfim, Eu, fala. eu queria comentar uma coisa, que eu, como eu faço supervisão com você, mas eu também sei que outras estagiárias e analistas atendem também. Enfim, hora ou outra eu sei que no início de sessão tem sempre, no início do processo, sempre tem dificuldade com com as pessoas. Ela sempre tem. Enfim, nas supervisões a gente vê isso. Mas, e assim é também com as crianças. Tem uma dificuldade de, né, trazer uma reflexão diferente. Quebrar uma barreira que é que é o normal delas, vamos dizer assim, que é esse véu de normalidade, entre aspas, do cotidiano. Com as crianças também é assim. E se é difícil fazer um adulto pensar diferente, também é difícil fazer uma criança pensar diferente. Apesar das crianças estarem no início do desenvolvimento da vida delas, né, no início enfim, e elas estarem mais abertas a descobrirem coisas, eu noto isso, coisas novas, também tem essa dificuldade. Porém, não é porque a criança está nos primeiros anos de vida dela que ela é idiota e não sabe das coisas. E eu noto que os adultos sempre tratam as crianças desse jeito. Seja isso, eu vejo, né? Vi nas sessões, sabendo como é que os pais funcionam, mais ou menos. Tanto também nos lugares em que eu vou, que eu frequento. As crianças não são idiotas. Elas são seres humanos e elas vão crescer para serem pessoas no mundo, assim como nós somos, enfim. E elas têm que ser tratadas como pessoas racionais, apesar, né, enfim, mas também sentimentais, como pessoas em desenvolvimento e não como seres diferentes e que Inferior, não de compreendem alguma nada. forma. Exato, inferior. É. Então, a criança, ela exige paciência porque ela está aprendendo o que é viver. Hum. Mas, ao mesmo tempo, ela está vivendo. Então, ela compreende as coisas. Ela não é idiota para saber, ela sente. E essa é a principal coisa que eu vejo com as crianças que eu atendo. A gente não pode subestimar as crianças. Elas têm capacidade de entender as coisas. Hum. Só isso. Então, nossa conversa
Serve também para os adultos interessados em oferecer aos filhos uma oportunidade maior para se expressarem, para desenvolver a capacidade de se expressar, inteligência emotiva, emocional, né? Inteligência emocional, inteligência relacional, inteligência cognitiva também. Tudo isso a gente desenvolve nesse processo analítico. Mas é importante que os pais estejam comprometidos, porque vocês são o outro lado do trabalho. O que a gente faz com a criança tem que continuar com vocês de alguma maneira, e vocês também estarem nesse processo de desenvolvimento e de crescimento. Então, bom trabalho, parabéns, Sofia, parabéns. E é isso, terminamos assim o nosso encontro. Um abraço a todos, Obrigada. esperamos ter ajudado. Tchau.